Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar o que vai mudar com a reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso Nacional. A gente vai falar também sobre como deve ser a escolha do lanche que os nossos filhos levam ou compram na escola. E vamos conhecer um projeto que está ensinando artes marciais e mudando a realidade dos adolescentes de uma escola da rede pública de Maceió. O projeto da reforma trabalhista está andando a pleno vapor no Congresso Nacional. Depois de ter sido aprovada na Câmara de Deputados e seguir para o Senado, as mudanças na CLT são inúmeras. As entidades trabalhistas afirmam que a reforma tira direitos do trabalhador. E para explicar o que foi aprovado na Câmara e o que representam essas mudanças para a CLT, eu converso agora com o advogado trabalhista Adriano Avelino. Adriano, você estava nos informando a nossa produção, que recebeu inclusive esse texto, né? Já pronto, o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Amilde, qual a leitura que o advogado faz sobre essa aprovação? Zé Miguel, inicialmente gostaria de agradecer esse momento, estar aqui discutindo a reforma trabalhista, que é um momento importantíssimo, porque depois da criação da CLT, é a primeira vez que o Brasil vai mexer na norma trabalhista de uma forma mais ampla. Então, coincidentemente, antes de ser convidado para estar aqui com você, eu recebi o texto que foi aprovado na Câmara e analisei o texto, percebi que lá existem algumas alterações de natureza processual, inclusive, que não é divulgado. Então, e situações que talvez fossem até desnecessárias que você estabelecesse na alteração do texto legal, porque o próprio CPC, quando sofreu a sua alteração, já poderia estar abrangendo, que é o caso do prazo. O prazo do CPC é em dias úteis. O prazo da CLT permaneceu em dias corridos. Vamos trocar em miúdos. Prazo do CPC significa o quê? Os prazos processuais, prazo de recurso, prazo de apresentação de embargos, prazo para recebimento de citação, prazo para intimações. Então, esses prazos, antes da reforma do CPC, eram contados em dias corridos. E com a alteração do CPC, passou a ser em dias úteis. A CLT, ela ainda trazia no seu texto os dias úteis, ainda traz no seu texto os dias úteis, como contagem de prazo. No entanto, como nós sabemos que a norma comum ela é aplicada de forma subsidiária, e em sendo o CPC uma regra nova, deveria automaticamente ter sido recepcionado pela jurisprudência trabalhista. Vamos pontuar uma coisa que a reforma traz e que não agradou muito os trabalhadores, claro, representados pelos sindicatos, aqueles sindicatos mais atuantes, aqueles que fazem uma leitura política. Terceirização. Segundo os sindicatos, é a precarização do trabalho, da relação do trabalho. É visto assim? Pode ser visto assim? Olha, eu tenho uma restrição muito grande à terceirização feita na atividade fim. Não concordo com ela, porque eu acredito no seguinte, acredito que a pessoa jurídica, ela tem na sua essência, a sua alma, é justamente o cérebro do seu funcionamento, não é? E esse cérebro ele vai estar constituído da sua diretoria, das suas gerências, então daquelas pessoas que estão mais constantemente ligadas à sua atividade diária, vamos dizer assim. Na hora que eu posso terceirizar a atividade fim, eu estou como se estivesse arrancando o cérebro dessa empresa e inserindo um transplante de cérebro nela. Ou seja, eu estou tirando toda a essência da sua criação para permitir que alguém que não tem ligação nenhuma e que vai estar ali por um período de tempo da vigência de um contrato prestando o serviço da atividade fim. Eu entendo que isso não é possível. Mas, por outro lado, abre também uma brecha importante, até mesmo para a admissibilidade depois. Por exemplo, eu contrato um técnico temporário para me assumir uma atividade fim, por exemplo, numa oficina de reparo de carro. Esse cara é expert na pintura, mas só ele faz aquele tipo de pintura. E a encomenda do meu cliente é aquele tipo de pintura que eu não tenho.
Não, vamos lá. Nesse aspecto é diferente. Eu não estou falando da contratação da atividade fim, mas sim daqueles complementos que a empresa precisa para o seu funcionamento. Eu posso, inclusive, Miguel, com essa reforma, contratar um excelente pintor que queira ser autônomo e que preste o serviço a mim especificamente naquelas situações. Como posso também contratá-lo para que ele preste serviços esporádicos, com vínculo ou sem vínculo, na hora que eu contratá-lo para fazer aquilo, na hora que eu chamá-lo para fazer aquilo. Então eu contrato ele e digo, olha, periodicamente eu vou lhe chamar, eu vou ter serviços específicos para você. Você quer que seja com vínculo ou sem vínculo? E ele vai poder optar. Vai ter exclusividade ou não exclusividade. Isso a gente fala, inclusive, que na modificação que eles querem de pejotização, que já é um pouco diferente da terceirização, que é um funcionário da empresa que não é contratado no regime CLT, mas ele é contratado como empresa, PJ. A pejotização é um perigo muito grande para o empregado, porque a pejotização só pode ser permitida quando você tem uma pessoa que tenha um nível superior, que receba um salário relativamente alto, que permita uma independência maior e que ele possa, então, ter um enfrentamento com o empregador. Mas uma pejotização de empregados que ganham pouco, que desempenham atividades mais simplórias, isso não é aceitável, não se pode permitir. O empregador se livra de quê a partir da pejotização e da terceirização? Na realidade, tudo isso é uma situação que está muito ligada mais à questão tributária do que à questão da legislação trabalhista propriamente dita. Veja bem, você é um jornalista. Eu tenho uma empresa de telecomunicações, jornais, TV e tal, e eu quero uma pessoa para fazer uma assessoria para mim. E eu vou lhe contratar como um grande executivo. Aí eu digo, olha, eu vou lhe pagar R$100 mil de salário. Na hora que eu lhe contrato por R$100 mil de salário, eu vou ter encargos em cima da sua remuneração. E isso encarece. Fundo de garantia. Fundo de garantia, imposto previdenciário, e até para você também. Férias, 13º. Só que aí eu pergunto uma coisa, o quanto isso significa para o potencial que você vai trazer para dentro da minha empresa? Né? Isso é uma coisa que deve ser observada. No final das contas, eu deveria fazer uma proposta de salário que fosse um pouco inferior para que, acrescidos os encargos, eu ficasse no patamar que eu queria. E o empregado também vai fazer seu cálculo. Quanto é que eu vou descontar de imposto de renda, né? Quanto é o desconto de fundo de garantia? O que significa isso para a minha renda, caso eu perca? Seria melhor um contrato de 5 anos ou assinatura de carteira? Isso é uma via de mão dupla, não é? Agora, no caso, por exemplo, da instalação de uma unidade escolar, todo mundo contratado, terceirizado. Ninguém tem compromisso. Ali, vamos dizer assim, numa empresa do governo estatal, não é? Porque você quer o quê? Concurso público, você quer o compromisso com o alunado, você quer suas garantias de aposentadoria, se é que alguém vai se aposentar daqui para frente nesse país, né? Mas isso é concreto. Você não vai se submeter a uma terceirização com um salário inferior, vamos dizer, por exemplo, na função de professor. Mas, como o emprego está restrito, 14 milhões de brasileiros empregados, ele vai pressionar um salário para baixo mesmo. Veja bem, essa questão do salário, que é talvez o tópico mais importante dessa história da precarização, no caso de terceirização. Eu tenho o sindicato da categoria. O sindicato da categoria tem a convenção coletiva, que estabelece o salário. A proposta de reforma trabalhista dá à convenção coletiva mais força do que a própria lei, em alguns tópicos, e esse é um dos tópicos que vai ter força, como também o acordo coletivo vai prevalecer. É aquela história do acertado sobre o legislado, não é? Que se fala muito. Uhum. Mas isso tem que estar... E não tem mediação de tribunal, de nada, isso. Né? O tribunal, na realidade, um dia sendo questionada esse instrumento coletivo, o tribunal vai apreciar,
mas fazendo uma intervenção mínima sobre aquilo. E vai existir a figura, né, institucional de dissídio coletivo depois disso? Sim, porque a cada vez que você tem que renovar as discussões daquele instrumento coletivo, ou seja, da convenção coletiva ou do acordo coletivo, porque ele tem um prazo de vigência, não havendo a autocomposição, que é as partes conciliando para que o texto saia sem nenhum tipo de querela, vai haver a instalação de dissídio, como a lei já estabelece, não altera nada. A única coisa que se altera nisso é dizendo o seguinte: olha, a convenção, ela vale mais do que a lei, mas vai haver uma cláusula compensatória que vai justificar isso. Como, por exemplo, eu gosto sempre de citar esse caso, os rurícolas em Minas Gerais. Aqui em Alagoas existe a condenação sempre da hora itinere, que é trabalhadores do campo. O trabalhador do campo. Ele sai da sua residência para o local do trabalho, se não for em transporte público que esteja sendo administrado ali na região, e a empresa é quem fornece o veículo. Então ele vai no veículo da empresa. Esse tempo aí, entre o deslocamento da residência até o local do trabalho, até o posto de trabalho, é considerado hora itinere. Mas as convenções coletivas do Sudeste, há 10 anos, já tinham normatizado isso. Inicialmente, dizia que era meia hora para ir, meia hora para voltar, para todos, independentemente da distância. A hora itinere seria o deslocamento pago. Hoje, ela suprimiu, não há mais esse pagamento. Só que a lei e a jurisprudência estabelecem que o tempo à disposição tem que ser remunerado. E a convenção coletiva diz que aquele período não é para ser remunerado. Eu já defendi muito aqui, em reclamações trabalhistas, de pessoas que prestaram serviço no Sudeste e vinham para Alagoas e aqui entravam com a reclamação trabalhista. E quando o tribunal ia apreciar, ele aplicava a convenção coletiva daqui, a norma trabalhista geral, que é a CLT, e eu disse: não, se vocês admitem julgar o contrato de trabalho no que está sendo questionado em Alagoas, vocês têm que aplicar a convenção coletiva vigente do contrato de trabalho. E não aqui. Exercer as suas funções. Então, nós conseguimos esse avanço. Tá? Por quê? O que é que se pensa? Não, a hipossuficiência do empregado permite a acessibilidade à justiça. Então, existe um princípio de acessibilidade à justiça para que você possa demandar em qualquer parte do país. Mas, no entanto, você tem que observar qual foi a regra que foi estabelecida para aquela relação. Olha, nosso tempo está se esgotando, já se esgotou na verdade, a gente não vai esgotar esse assunto, mesmo porque ele dá muitos panos para as mangas, né? Ele ainda vai para o Senado, vai ter muita discussão. Enfim, vamos agradecer o advogado trabalhista Adenor Avelino por mais uma participação aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Miguel, estou sempre à disposição. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre a escolha do lanche das crianças e vamos saber de que maneira o Kung Fu está ajudando adolescentes de uma escola pública.